Programa não recomendado para menores de 12 anos. Adrian Black sofre com um Apple II vindo de Terra Brasílias. RAM nova para Commodore 64. O SAG Electric pratica o voyeurismo de silício. Como rejeitar a tecnologia moderna? Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Repórter Retro 2 elevado à sétima. Saímos do ASCII. Estamos no ISO 88591. E na codepage do DOS era a letra cedilha maiúsculo. Mas como esse não é um podcast sobre conjuntos de caracteres, vamos nos apresentar. Quem estamos aqui, além de mim, Juan Carlos Castro. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis. E eu, Eliezer Kosciuszko. Vulgo Clax. Estreando no Repórter Retro. Aê! Finalmente. Bom, vamos começar os trabalhos então com 2026 das efemérides, começando com um que é da minha praia, né? 40 anos do Coco 3. Pois é, então, 30 de julho de 1986, a Tandy Corporation apresentou o Color 3. Né? A terceira, alguns falam que é o Turbo R dos Coco. As similaridades são grandes, né? É realmente a última arquitetura, é um salto qualitativo bastante grande em relação ao 2, o que não é muito difícil, porque o salto do 2 para o 1 foi praticamente zero, né? Só condensação de chips. Mas no Coco 3 eles colocaram modos gráficos melhores, expansão de memória com bag switching, substituíram o controlador de vídeo e o controlador de memória e de endereçamento que são por um chip proprietário chamado Gimme. E vem a pergunta aqui do Carcalá: tem porta pra cassete? Tem sim, tem porta pra cassete. Não é compatível Coco, não, é Coco de verdade, tá? Ai meu Deus, Egovias. Esse tá no nosso bingo. Vocês falam de Turbo R hoje, eu tive que mudar essa. Não, ele não é compatível, ele tem porta de cassete sim. E tem RGB que os micros anteriores não tinham. Sim. E não tem aquela tela verde, né? Tem, a tela verde tem. Não, você consegue botar outra cor no modo texto, né? Consegue. Mas ele entra igual. É tela verde com borda preta, o mesmo tipo de caracteres, mas ele tem 80 colunas e 40 colunas também. Agora, uma coisa interessante que é a questão do que eu não sabia. O Basic era da Microsoft, mas depois teve uma atualização feita pela Microware, a empresa que fez o OS 9, né? O OS 9, que é um sistema operacional que agora tem uma nova versão, que acho que está até de código aberto, que é a Nitro OS 9, que continua em desenvolvimento até hoje. Sim, é um sistema tipo Unix, mas no Basic normal, que eles chamam às vezes de RS2, e as versões modernas chamam de HDB2, e inclusive fiz alguns patches para ele, tem uma questão do licenciamento, que a Microsoft não deu permissão para eles mudarem a ROM, então a ROM é patchada em RAM por uma ROM adicional desenvolvida pela Microware, colocando as novas palavras-chave, os novos comandos, as novas funções. Que gambiarra. É que nem o lance do Commodore 128, né? Não foi assim no lance do Commodore 128? Não era um patch que entrava por cima? Eu já não sei os detalhes, mas o que teve de gambiarra forçada por questão de licenciamento houve em várias ocasiões, não só no Coco 3. Mas se você quer mais detalhes sobre a arquitetura Coco em geral e falando do Coco 3 também, assista o episódio 28, que por acaso é o primeiro episódio no qual eu participo. Aliás, tivemos um outro episódio que também a gente falou do Coco. Aguarde um momento, sua requisição está sendo atendida. Não seria um episódio sobre memória, que a gente fala sobre mecanismo de chaveamento também? A gente fala do Coco 3 também. A gente falou... Não, a gente tem um episódio que a gente fala do Coco 3 específico. É o episódio 123. Isso. Também falamos específico sobre o Coco 3.
que é o episódio 123. Foi um episódio nosso publicado em setembro de 2021. Agora nós vamos pular mais 5 anos para o passado, porque o mês de julho de 1981 foi bastante ativo, né? Começando nos arcades, né? Porque a Nintendo lançou o famoso Donkey Kong. Exatamente. Que foi a primeira aparição não só do Donkey Kong, mas do Mario, que não se chamava Mario e que, portanto, não estava atrás de armário nenhum. Ele era chamado de Jumpman. Isso. Agora... O Donkey Kong foi vamos dizer, foi um desespero que deu certo. Porque o jogo que a Nintendo tinha dado pouco antes era o Radascope. E o Radascope ele tinha fracassado imensamente no mercado. Eles usaram o mesmo hardware do Radascope para codificar o Donkey Kong, não foi? Exatamente. Aí o Shigeru Miyamoto resolveu apresentar aquele famoso jogo do personagem que ficou bigodudo por limitações do hardware, que tinha que, para apresentar um homem, né, tinha que botar um pixelzinho ali de bigode, né? Aí o Donkey Kong foi feito a priori em kits de upgrade. Trocava-se a ROM ou a placa inteira, agora não sei de cabeça se era a placa inteira ou apenas as ROMs. Eu acho que as ROMs do Radascope, e tirasse todas as marquinhas, posters, limpava o gabinete e botava um gabinete lá com o macacão, o Donkey Kong no lugar do Radascope. O Radascope era um joguinho assim tipo Beam Rider, Juno First, não era? Isso, um jogo. O shutdown meio trapezoidal, não é isso? Imitando poligonal, né? Ou o poligonal antigo, né? Poligonal rudimentar. Por aí, nessa linha. O pessoal não gostou, mas ao contrário do Radascope, Donkey Kong foi um sucesso retumbante. Ao ponto que já tem picaretagem logo de cara. Em 1983, a Coleco, com seu recém-lançado... 82, acho que é 82. A Coleco, com seu recém-lançado ColecoVision, queria um jogo arrasa quarteirão. Então, a Coleco, ela pegou os direitos da Nintendo para fazer o port pro ColecoVision do Donkey Kong. Que ficou muito bom, diga-se de passagem. Só que a Coleco também tinha os direitos para fazer para outras plataformas sob exclusividade. O que ela fez? Qual foi aí entra a picaretagem. Independente da hardware que eu vou falar aqui, versões do Atari 2600, 5200, Atari 8-bit e o Vision tiveram péssimas versões da Coleco, com fases faltando, com gráficos bem piores. Por quê? Porque a Coleco queria vender o Donkey Kong dizendo: a ColecoVision é muito superior, que tem um jogo quase igual ao do arcade, enquanto que o da concorrência, olha que bem porcaria que é. Ou seja, eles estavam mancomunados, né? A Coleco e a Nintendo. O ColecoVision não precisava dessa picaretagem para se destacar. Ele não precisava. O Donkey Kong não precisava. O jogo era muito bom o suficiente. Mas eles resolveram. E sabe o pior? Mesmo assim, os jogos das outras plataformas venderam relativamente bem. Muito provavelmente por causa do caso dos Ataris, pela base instalada gigantesca. Aquele jogo era muito feio, com som muito feio, mas tinha boa jogabilidade. Ele só tinha a primeira e a quarta fase. Mas mesmo assim, eu me diverti jogando ele. Exatamente. Não foi uma decepção tão grande quanto, por exemplo, o Zaxxon. Aquele foi uma derrota. Não vou te contar, cara. A tristeza. Agora, uma curiosidade, assim. O Donkey Kong foi uma franquia que ficou meio largada da Nintendo. Nos anos 90 ela foi retomada, né? No Super Nintendo e seguiu outra coisa. Aí, assim, já adiantando alguma coisa, porque por conta da live que a gente vai fazer, uma curiosidade. Eu nessa viagem que eu fiz agora, eu tive no parque da Nintendo, no parque da Universal em Osaka, que tem uma área da Nintendo. E tem toda uma área com alguns brinquedos do Donkey Kong.
E uma coisa muito curiosa foi o seguinte, no parque eles vendem uma caneca na forma de um barril, um DK, o Donkey Kong, uma caneca para você beber ali, você pode comprar a caneca. No dia seguinte que a gente foi ao parque, a gente foi num brechó que o metrô da cidade de Osaka mantém. E esse brechó é só coisas que estão lá que foram parar no Achados e Perdidos e não foram buscadas. Então você vai encontrar coisas desde cabo, passando por fone de ouvido, roupa. O mais bizarro que eu vi foi um cinzeiro na forma de caveira. Agora, o segundo mais bizarro foi exatamente a caneca do Donkey Kong. Eu tirei foto da caneca e não olhei assim, metade do preço que estava na loja lá na Nintendo. Cheguei a brincar com a minha esposa e falei assim, vamos levar? Vamos comprar? Vamos levar a caneca? Ela, não, já tô levando uma caneca do Harry Potter, não vou não. Deixa essa daí não. Mas a caneca, a caneca é feita na forma de um barril, que é exatamente, se eu me lembro bem, também por causa do próprio Donkey Kong no início jogar barris sobre o Jumpman, né? Tá jogando os barris. O barril é parte integrante da série do Donkey Kong. Pois é. Assim, tava lá. E bonitinha a caneca, assim. E agora nós temos 45 anos, na mesma época, do primeiro microcomputador da IBM, que não foi o BMPC. Foi um computador completamente desconhecido de quase todo mundo, chamado System 23 Datamaster, baseado em 8085. Olha aí. A gente falou dele um episódio no passado, não me lembro qual, mas eu lembro que ele pesava, a gente comentou que ele pesava 20, 30 quilos, o negócio era um monstro de pesado. É um tudo em um, muito pesadão. Por dentro que eu vi uma foto e eu entendi por quê. Gente, monitor, teclado, drive de disco, dois drives de 5/4, né? E tinha uma versão dele que era torre de piso, então você podia pegar e botar, era um monitor separado com um teclado separado, o teclado parece um Model F, aí era aquele gabinete que entortava a mesa, né? Os drives, são 2 drives no gabinete e os 2 de 8 polegadas. Esse aí não era nem arrastável, né? Não. Totalmente inarrastável, né? Ele tinha que ser colocado no lugar definitivo dele e viver lá pra sempre. Repararam no último pôster de propaganda do System 25? A cara de sofrimento que o cara tá? É verdade. Olha lá, fazendo um sorriso amarelo, parece tipo, tira logo essa foto, tá pesado pra caralho. E o cara faz uma cara de sofrimento ali. Cara, é um CP500 piorado, né? Em termos de peso, né? Total. Muito piorado. Cara, mas assim, ele é muito, assim, é tão grande que ele tem gravidade, né? Ele deve ter gravidade, ele deve ter... Se tomar cuidado, você é preso pela gravidade gerada pelo hardware, né? Sistema 700. Sistema feito o Sistema 700. Te contar. Ele vinha... Mas apesar de ele ter um processador 8085 da Intel, o sistema dele era totalmente proprietário. Ele tinha um BASIC próprio da IBM ROM, não tem compatível com absolutamente nada. Talvez compatível com alguma coisa de mainframe. Ele tinha um processador com 3,07 MHz de velocidade, vinha com 64K de RAM, podendo chegar a 128, uma ROM de 112, podendo chegar a 272K de ROM. Uau! 2 drives de disquete de 8 polegadas, conforme o Juan já mencionou, 4 slots de expansão, um monitor de 12 polegadas integrado. Era uma coisa assim bizarramente pesada. Então vamos falar de algo mais leve, né? Mas antes de passar para o próximo tópico, quero fazer uma indagação. Por que a gente está 45 anos depois com o IBM-PC e não com filhos e netos do sistema 23? Bom, era uma máquina de 8 bits, né? Era 8085, era menos capaz. Eles queriam um processador um pouquinho mais poderoso e capaz de endereçar mais memória, né? Tanto que eles estavam entre o 8088 e o 68000. Eles não iam querer lançar uma máquina de 8 bits. Essa máquina de 8 bits foi, sei lá, por outras motivações que sabe-se lá qual eram. Coisas da IBM. Coisas da IBM. E agora nós temos um velho conhecido da era dos kits multimídia,
dos anos 90, que na verdade nasceu no início dos anos 80, porque nesse mesmo mês de julho de 1981 foi fundada a Creative Labs em Singapura. Caraca, cara. Eu achava que era uma empresa americana. Singapura, cara. Os nomes dos engenheiros eram Sim Wong-Hu e Ng Kai-Wa. E antes do Cara, a palavra do nome dele é MG, não tem nenhuma vogal, não me peço para pronunciar. Nossa. E antes de qualquer kit mídia, você está esquecendo da Sound Blaster, né? Ah, claro, é Sound Blaster. Sim. Mas antes da Sound Blaster, a primeira placa que eles fizeram para PC foi uma placa chamada Creative Music System, né, de agosto de 87, 2 anos antes da primeira Sound Blaster. Só que essa placa foi rebatizada pela Radio Shack para venda nos Estados Unidos com o nome Game Blaster. E essa terminação Blaster acabou sendo adotada pela Creative Labs para tudo deles. Ou seja, o nome Blaster da Sound Blaster foi invenção da Radio Shack. Disso vocês não sabiam? Não sabia. É verdade. No artigo aí do Museu Capixaba, vocês têm uma fotinho da CMS, né, vulgo Game Blaster, da primeira Sound Blaster, né, um pouquinho maior, as duas são placas de 8 bits e o resto é história, né? Não, então ela chegou a fazer computador, né? Teve um computador, criação dela para vender no mercado asiático. O computador era o Cubic 99. Eles chegaram a fazer, produzir e fazer máquina. Interessante. Cubic 99. Isso. Não tô vendo isso no artigo, não. Tá no artigo, parte de cima, logo. Ah, vem, achei. Achei a foto dele. Cubic 99. Chegou a fazer máquina aqui no Brasil. Não era tão bacaninha quanto essa daí, mas era... A chamada da propaganda. O primeiro computador de Singapura é o primeiro computador do mundo a ter um BASIC que fala. Olha só. Uau. É meio que questionável essa afirmação, né? Mas tudo bem. Pois é, né? A CMS Game Blaster aqui. Vamos pular então para 50 anos no passado? Sim, 50 anos atrás foi fabricada a última régua de cálculo por uma empresa americana chamada Keufer e Esser. Não sei se pronuncia Keufer, deve se chamar Keufer e Esser. Lembrar que a régua de cálculo é uma criação do William Oughtred, isso no século XVII, e ele se baseou no trabalho de John Napier of Merchiston, que foi o cidadão que criou os logaritmos. E ele tinha desenvolvido também um conjunto que chamavam de os ossos de Napier, né? E em cima disso que ele construiu, foi feito o conceito da régua de cálculo. Se eu fosse só uns 5 aninhos mais velho do que eu sou, talvez eu tivesse tido experiência de trabalhar com régua de cálculo. Talvez. Meu pai teve régua de cálculo, tinha guardado e ele vendeu as réguas para um colecionador. Isso eu estou falando de final dos anos 80. A pessoa comprou dele as réguas de cálculo, ele tinha. Meu pai cursou economia então, nos anos 70, então ele tinha régua de cálculo, não tinha calculadora ainda, né? Aí ele tinha a régua de cálculo lá e ele vendeu depois. Eu cheguei a ver a régua de cálculo, acho que eu brinquei de criança, né? Aquela parte deslizante, puxar para um lado para o outro, ver assim, mas não cheguei não sei nem como funciona. Aliás, até hoje, apesar de ter cursado matemática logaritmo, um negócio que eu não entendo muito bem como funciona, só acho bacana, mas... Então... Que decepção. Acredite se quiser, cara, na graduação em matemática a gente nem mexeu em logaritmo. Fiz muita coisa com exponencial. O logaritmo foi só a parte do básico, de cálculo ligado a cálculo, derivada integral das funções da função logarítmica, mas usar o logaritmo mesmo, trabalhar, coisa, isso aí talvez eu tivesse ter visto na licenciatura, mas como na licenciatura eu pulei algumas disciplinas, eu consegui um esquema para pular umas disciplinas, então não vi muito. A última régua de cálculo para o primeiro teclado de computador. E isso aconteceu 70 anos atrás. 4 de julho de 1956, dos laboratórios do MIT, tinha que ser, entraram dados no computador usando um teclado. O computador Whirlwind, né? O turbilhão. O computador era o turbilhão. Eu ia dizer que era o computador da Consul da Brastemp.
Esclarecendo um pouquinho aqui, que já havia o uso de teclados associado com o uso de computador, mas eram teclados usados em máquinas para perfurar cartão ou para perfurar fita de papel para ser usados no computador. O que aconteceu em 1956 foi o uso do teclado como periférico direto, você teclando uma tecla e ele enviando o dado para a memória do computador. Isso faz toda a diferença. Eles usaram a máquina de escrever elétrica que tinha na época, né? Flexowriter. Que, aliás, eu acho que aqui o Zach Electric usa naquele computador dele de 1963. Tenho quase certeza que é uma dessas. Jesus. Não está muito longe, né? 7 anos só. E já é uma máquina de escrever, assim, de respeito, né? Ela por si só já pesa quase que o peso do computador, né? Ó, trambolhão. E uma coisa que é muito familiar das pessoas que mexem com computadores retro, que surgiu há 90 anos, foi a chave Phillips. Que, gente, não tem nada a ver com o fabricante Philips, tá? O Philips, a Philips de eletrônicos é a da Holanda, se escreve com um L. O Philips, da chave Philips, é um empresário americano que comprou a patente de um inventor e aplicou o próprio nome, fez alguns melhoramentos e fabricou as primeiras chaves de fenda e parafusos. E o Philips dele é com 2 L's, PHILLIPS, tá? E vale dizer que o nome técnico é chave de fenda cruzada. É o termo técnico. Olha lá. Mas todo mundo conhece como chave Philips mesmo. E a maioria das pessoas no Brasil escreve com um L só, achando que foi inventada pela Philips, empresa de eletrônicos, né? Fazer o quê? Sim, a chave Philips, que eu acho muito, coisa que eu gosto por conta da fenda ser aquela fenda cruzada, dá mais precisão, né? Dá mais firmeza para você apertar o parafuso. A chave não escorrega para fora pelo lado da fenda. Exatamente. Então, pô, é uma beleza. Tanto que eu falo em aula com os alunos, a pessoa fala de chave, não sei o que, quando dá aula de manutenção, eu falo, todo profissional de informática tem uma ferramenta, quem vai fazer manutenção em máquina tem uma ferramenta que é fundamental. E por favor, escolha uma chave Philips de boa qualidade. Tenha uma de boa qualidade. Aí vai numa loja de material de construção, numa loja de ferramentas, escolha uma chave de boa qualidade, porque isso é a ferramenta mais importante que pode estar com vocês. É a chave Philips. Porque computador até hoje, tudo que é parafuso é Philips. É raro que seja fenda. Vamos levantar a mão, Arthur? Vamos lá, né? Rise from your grave. Nós só temos uma ressuscitação de nota para falar, mas é uma senhora ressuscitação, porque o Adrian Black levou 4 vídeos padrão Adrian Black, cada um em média de 1h30, tem 6 horas de vídeo. E senhoras e senhores, eu vi tudo. Meninos, eu vi. Meu Deus, você é corajoso. Aterrissou um computador brasileiro na mesa do Adrian Black. Um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos mandou um clone Milmar Apple II. Aquele clone que realmente se chama Apple II, mas é na cara dura mesmo. Cara, o maluco mandou um Milmar pra ele consertar. Caraca! Mandou o Milmar para ele consertar. Olha, e os defeitos foram difíceis de achar, tá? O que ele perdeu mais tempo foi um defeito da memória que não era da memória. O problema, na verdade, era no sinal de read e write, que ficava só no read e não mudava para o write antes de chegar na RAM. E o culpado, na verdade, era um chip 74LS32. E o problema não era no chip, era um mau contato na trilha entre a CPU e ele. E ele teve que fazer um remendo, né? Um fio ligando uma ilha a outra. Isso foi um defeito principal, mas que teve vários outros, né? Ele teve um trabalho para consertar o teclado, ele limpou os contatos dos chips, dos soquetes, fez impressão 3D do estabilizador para o espaço, e enquanto ele consertava o teclado, a placa-mãe que funcionava de repente parou de funcionar. O que aconteceu?
exatamente naquele momento, a CPU, que ficou viva e dormente durante 40 anos, resolveu morrer. Naquele momento. Ai, meu Deus. Mas só que 6502 é uma coisa que se acha com alguma facilidade e ele trocou. Ele trocou o cristal de... Ele brigou com as cores, né? Porque o micro estava configurado para PAL-M. Trocou o cristal de NTSC para PAL-M. Tirou alguns chips redundantes que faziam... Ele fez o contrário, né? Ele trocou de PAL-M para NTSC, né? Sim, trocou de PAL-M para... trocou de PAL-M para NTSC, é isso mesmo. Ah, tá. Ele achava que tinha problema no Color Killer, só que o problema era no adaptador de vídeo composto para HDMI dele, porque no CRT o Color Killer funcionava direito. Tinha um outro chip que tratava o teclado, que causava instabilidade na máquina. Tem muita coisa, tem muita coisa. Para 4 vídeos nível Adrian Black, né? No primeiro vídeo ele consertou, foi só para consertar a fonte e achar um chip defeituoso, que é um bus transceiver, e aí ele seguiu pro desafio principal, né, que foi aquela questão do read-write da RAM. Ele fez uma ROM de diagnóstico em assembly de 6502 para tentar setar a tela de texto, porque o sintoma da RAM não aceitar o write é que o princípio do bootstrap do Apple II, ele muda para tela de texto, porque o modo nativo dele, na verdade, é o modo gráfico. E ele não jogava para o modo texto, ficava para o modo gráfico. E isso levou ele a procurar defeito em zilhões de lugares que não eram onde o defeito estava. O segundo vídeo é praticamente tudo isso. Ele usou uma ROM de teste excelente chamada Dead Test, que, se você não tiver vídeo, ela joga sinais do áudio com bips longos e curtos. E foi esse diagnóstico dele que fez ele pensar que a RAM estava ruim inicialmente. Acho que metade da duração total de todos esses vídeos é por causa disso. Ele realmente sofreu com essa máquina. Mas ele conseguiu botar para funcionar com cores corretas, de maneira estável, com o teclado funcionando, tanto que ele está considerando transformar essa máquina brazuca no computador Apple II de trabalho dele. E ele, inclusive, convocou, se houver pessoas que trabalharam na Milmar nessa época, porque ele quer conversar com as pessoas. Vai ser difícil achar alguém. Vai ser difícil. Mas se tem alguém que trabalhou na Milmar fazendo clone de Apple II na época, por favor, dirija-se ao vídeo do Adrian Black, porque ele quer conversar com você. Vamos passar então por aqueles que descobrimos que estão vivos? It's alive! It's alive! It's alive! Nós começamos com uma plaquinha moderna para você usar no Commodore 64 se a sua RAM do seu Commodore 64 estiver ruim. Tem uma plaquinha chamada C64S250407 SRAM Adapter. Tem o link do GitHub, a gente vai botar o link aí para vocês verem. Tem como comprar na PCBWay. Ele mostra o processo de instalação e montagem. É um vídeo do The RetroCheck, né? O canal do The RetroCheck. É um canal que eu gosto, o Parentes é um canal que eu gosto de assistir, sabe? Eu tenho gosto que ele tem, eu gosto dos vídeos dele porque eles são bem diretos, bem papo reto, não faz curva. Eu gosto dos vídeos dele. Ele começa com uma explicação rápida, mas bem compreensível e bem fácil de entender sobre as diferenças entre memória estática e memória dinâmica, e de como, usando essa placa, você pode usar uma memória estática no lugar de uma dinâmica, ignorando os sinais de refresh que a memória dinâmica precisa. O detalhe na montagem dele é que a montagem exigia capacitores SMD, mas ele não tinha. Então ele usou capacitores de disco bem pequenininhos, só que, por sorte, eles deitados são finos o suficiente para não atrapalhar o posicionamento da placa no soquete das RAMs. Legal, hein? Agora, que negócio é esse? O cara vai mexer com um protocolo de rede que ninguém mais usa.
Exatamente, o Vintage Collector resolveu brincar com Token Ring. Eu aprendi isso, eu devo ser uma das pouquíssimas pessoas no Brasil, só eu e meia dúzia de pessoas que eram CNE da Novell sabem o que é isso. Era uma arquitetura física de rede que era concorrente da Ethernet, desenvolvida pela IBM, que tem um funcionamento totalmente diferente das redes cabeadas que você imagina. E os meus alunos também sabem, inclusive é cobrado em prova, que eu explico como exemplo. Se eles vão usar depois, o problema é deles, não usam. E para melhorar, para tornar o negócio ainda mais escalafobético, ele usou um PS1 que não tem slots ISA. Que isso? Ele usou um adaptador paralelo. Cacilda, ele liga de uma porta paralela para virar um Token Ring. Jesus! A máquina é centralizadora, entre aspas, né? Porque na verdade a arquitetura não é centralizada, ela é circular, se chama MAU. MAU, MAU. Eu não lembro do que é a sigla, mas... Eu lembro de ter visto isso. Eu tô tentando lembrar qual é a sigla. Acho que é Media Access Unit. Eu acho que é exatamente isso. Nota do editor. O nome correto é Multi-Station Access Unit. Quando você liga uma máquina na rede, ela faz um clique com o relé, porque se não tem uma máquina ligada, ele faz um curto-circuito, porque tem o cabo que vai da MAU para cada um dos computadores tem uma ida e uma volta para você fazer. Imagina que tem uma estrela do mar e você está desenhando com um lápis o contorno da estrela do mar, assim, indo para as pontas e voltando para o centro, indo para as pontas e voltando para o centro. É assim que trafega o sinal. Cara, o Token Ring é muito bizarro. E tem toda a odisseia, né? Ele caçou drivers no site Help Drivers, ele arrumou um utilitário para setar a porta paralela no modo bidirecional no PS1 via disquete, brigou com a alocação de memória, né? Porque o PS1 é um 286 e não tem aquele negócio de buffers para carregar na memória alta. Teve que brigar com configuração do frame type da Ethernet, que é Ethernet Snap para usar com TCP/IP. Mas funcionou. Ele botou Network Lite, não, Personal Network, que é a versão do DR2 já comprada pela Novell, que incorpora a rede peer-to-peer. Sim, eu lembro do Novell 2. Já tinha suporte ao Token Ring no Novell 2, né? Sim, é do driver. Você precisa arrumar o driver. Tem uma parte de protocolo lá de arquitetura da Novell, né? Que é o lsl.com, que ele teve que pegar de um lugar diferente para ser compatível com o driver. Teve aquela nostalgia daquelas brigas homéricas de compatibilidade de driver, de interrupção, de gerenciamento de memória. Tem gente que tem nostalgia disso, Jesus. Tem algumas pessoas que precisam se tratar. Nostalgia de briga de RQ e canal DMA. Desculpa, essa é questão de trabalhar no psiquiatra. É masoquismo, mas depois de todo esse masoquismo, ele conseguiu fazer as duas máquinas se comunicarem via TCP/IP. E agora nós temos um joguinho novo para Coco. Falamos de Coco. Nós temos um clone do jogo Astroblast, que também chamado de Astro Smash. A versão para Atari se chamava Astro Blast, a versão para Intellivision se chamava Astro Smash. Recente, chamada Meteor Mass, feita pelo Ken's Coco Corner. Eu estou tentando abrir a página agora, está dando too many requests, mas eu vi esse negócio anunciado no grupo, na lista de e-mail de Coco. E tá bonitinho, tá bem igual ao jogo. É um shoot'em up vertical, tipo Space Invaders, que você tem que matar meteoros que chegam em cima de você, caindo de cima para baixo e se fragmentam. Se você, assim como eu, não conseguir acessar o site, tenta acessar pelo archive.org. Nós vamos botar o link aí. Eu tô dando uma olhada aqui, eu acessei o site, tá lá, a autoria do Ken's Coco Corner. Ele custa $5, tá? Pra quem quiser comprar. E é bonitinho, bacaninho o jogo. Funciona desde o Coco 1 até o Coco 3. Ele falou na lista que ele tá pensando em vender cartucho também. Aguardemos. Maneiro, hein? Lembrando que vão ser cartuchos que não vão funcionar no seu CP400, porque ele tem aqueles lotes de cartucho diferentes, pequenininho.
Pois é, né? Não vai conseguir escapar, não vai ter muito jeito. Vamos passar pros vídeos legais então? Temos, para começar, um canal estreante, eu acho que é estreante, que é o Inkbox. Ele mostra um computador chamado Bit69, que ele é um clone de Nintendo que também é computador, só que ele não é que nem aqueles PC-95 da vida que tem aquele teclado PS2 completo e um slot de cartucho em cima. É uma máquina diferente. Ele é de 1989, foi lançado na China, né? Taiwan, para ser mais exato. China, É polêmica, não entremos na polêmica, na polêmica. Tá? Sim, mas assim, ele tá lá, 8 KB de RAM, 4 vezes a memória do Famicom original, tem o interpretador Basic integrado na ROM, tá? Mas ele diz aqui, até no comentário no vídeo ele diz, né? Pode rodar todos os jogos clássicos da Nintendo, mas também pode fazer sua declaração de imposto de renda. Mas é um Basic bem lento, tá? Um Basic baseado do Apple II, que ele fez um dump da ROM, né? E botou um emulador para rodar. Ele tem um site com um emulador online, salvou tudo no Internet Archive. E legal que ele conta a história da fabricação dos clones de Nintendo ali pelo leste da Ásia, como eles entraram no mercado chinês, como começaram a fazer clones em Taiwan, o chipset do Nintendinho, que foi clonado várias vezes, basicamente por duas empresas diferentes. Uma delas é a UMC e a outra, não lembro qual é o nome. Taishin, a outra clonador de chips. E lembrar que a empresa, né, Bit Corporation, encerrou suas atividades de uma forma tanto quanto precoce, infelizmente. Ela fez jogos de Atari, ela fazia jogos de Atari e de Coleco. Tem um jogo que eu cheguei a pegar no clube de Atari, não me impressionou muito, chamado Bob's Going Home. Bob's Going Home. Pois é, esse foi muito famoso no Brasil. Eu achava o jogo uma bosta, mas o Bob's Going Home foi muito falado no Brasil. Foi feito por eles, verdade. Eu não gostava do jogo, vou ser bem honesto. Mas eles fizeram alguns, o Mr. Postman, não lembro se foram eles que fizeram. Mas tinha outros assim, partindo para essa máquina, que eu vou dizer, uma máquina até ajeitadinha. Sim, ela é bem construída, o teclado é de boa qualidade, só o Basic é lento pra caramba, né? Mas ela funciona perfeitamente bem como um clone de Nintendo. Uma curiosidade, a Bit, um ano antes de falir, o último produto que ela lançou no mercado foi um produto para concorrer com o Game Boy, né? Não compatível com o Game Boy, mas no mesmo estilo, com telinha de LCD, handheld, etc., chamado Gamate, que eu acho que em inglês se pronunciaria como Game-Mate, com todo respeito. Lá ele. E nós temos um vídeo do The Laird Slayer, que já apareceu aqui, esse camarada, falando sobre... Já mencionamos ele. 10 fatos interessantes do Commodore 128. Só recomendo que vocês assistam. Não vamos detalhar os 10 fatos um a um, mas ele fala sobre as mumunhas do Basic, ou dos Basics que ele tem, dos problemas de superaquecimento que ele tinha, os detalhes dos modos de vídeo, de como ele sofreu com a falta de software específico, e também fala um pouco do Commodore 65. É um bom apanhado histórico daquela época na história da Commodore. Você já ver esse vídeo, Rick? Eu não cheguei a ver esse vídeo, eu comecei a ver, mas não acabei de ver não. É a maior criação do Bill Hurd, né? Essa máquina é a maior criação do Bill Hurd. Me interessa assim ver, eu comecei a ver, mas não acabei de ver não. Mas agora, já que a gente já mencionou ele outro dia, o que o Zag Electric andou fazendo nesse mês? Olha só, tudo começou com um microcontrolador da Motorola chamado 68701. Que ele é um Core de 68.000 com uma EEPROM, com portas de I/O, etc. É que nem um microcomputador, é um microprocessador mais algumas coisinhas que você pode colocar um computador quase completo dentro dele. Só que ele tem aquela janelinha para você regravar a EEPROM. Só que pela janelinha, você, além de ver a EEPROM, vê também a parte lógica do chip. Aí ele ficou curioso, deu coceira no pavilhão retrofuricular e ele resolveu sair catando um microscópio no eBay
para poder examinar o chip à la Ken Shirif. Meu Deus do céu. Obviamente ele comprou um microscópio retro da Nikon dos anos 80 no eBay por $200. Aí mostra ele fazendo a limpeza das peças, limpeza da lente, adaptou uma luz com haste flexível para poder iluminar de cima, porque ele foi feito para iluminar de baixo, né? Era um microscópio de biologia, para você ver coisas que são transparentes, amostras de tecido, amostras de célula, amostras de água, de lagoa, sei lá. Ele comprou uma câmera moderna para botar no topo, porque ele tem... esse é um daqueles microscópios que tem 2 outputs, eu não lembro, é tri alguma coisa que se chama. Você tanto pode botar o olho para ver o que está na placa, assim, com um visor em diagonal, e também tem outro visor em cima, na vertical, que você acopla uma câmera. Ele comprou uma câmera, pegou uma CNC para abrir o buraco da armadura de alumínio de onde fica a objetiva, para poder encaixar certinho Gente, o trabalho que ele se deu para poder montar esse setup é uma coisa do outro mundo. O nível de obsessão... Nível Adrian Black, né? Nível Zag Electric, né? Nível Zag Electric. E... eu botei no comentário, cara, você tá incorporando Ken Shirif nisso, né? Eu não tive resposta. E ele já tá querendo decapear 74LS para examinar as portas lógicas dele. E agora nós temos um outro canal que está sendo inaugurado, na verdade está sendo inaugurado mesmo, porque ele só tem um vídeo, e é esse vídeo que vamos falar. É um camarada chamado Snail Mail, um camarada bem jovem, ele tem cara de ter menos de 30 anos, que resolveu rejeitar a tecnologia moderna para aprender programação. E ele resolveu começar a aprender programação usando a linguagem C. E ele resolveu aprender a linguagem C num computador de início dos anos 90, um 386, com 4 MB de RAM, que ele fez o upgrade para 8, com MS-DOS 5, com Windows 3.1, que ele não usou, está usando apenas DOS, linha de comando, porque é raiz. Ele tem experiência em Linux, mas teve que aprender DOS também do zero, usando Turbo, C++ e Norton Commander. Tudo isso software original que ele achou no site de leilão para comprar. Ele resolveu, olha Ricardo, olha o que ele resolveu fazer. Resolveu criar um editor de texto em DOS, chamou de Grit. Tem um projeto de editor de texto em C, que o André acompanhando, tá no coisa, mas é o Kilo. Eu pensei até que fosse ele. Mas não, é para MX ou para PC? Não, era para PC, mas eu tava vendo que o pessoal falando que eles falaram que você passar por C para poder transformar, para poder você usar o MSX não é difícil, não sei o que. Falaram isso. Eu fiquei fascinado com esta citação, com esta frase que ele falou, que é o seguinte: a maneira moderna de aprender não funciona para mim. Ele queria aprender programação porque tutoriais, porque YouTube, porque ferramenta disso, porque Visual Studio daquilo, etc. Ele não gostou daquilo e resolveu aprender programação como se aprendia 30 anos atrás. Tentativa e erro com um livrinho na mão. Um livrinho na mão, achei isso espetacular. Ele comprou vários livros sobre linguagem C, sobre MS-DOS. Ficou 2 meses lendo livros e manuais. E um livro que ele citou em particular, 2 livros que ele citou em particular, né? O Kernighan Rich, né? A linguagem de programação C, e um livro que eu vou querer botar o link dele aqui no show notes, que é Ponteiros em C, de um camarada chamado não sei o que, Rick é o sobrenome dele. Inclusive vou botar o link do livro na pauta para não esquecer de botar. Uma das coisas que ele falou que ele não gosta nos editores de texto em modo texto atuais, que quando você vai editar uma linha muito longa e ela vai para a direita, todo o buffer vai para a esquerda e você fica sem poder ver o resto do seu texto. Então ele quis usar essa opção. Ele falou um pouco sobre a arquitetura de segmentação de memória do DOS, né, que ele aprendeu na marra. E no final das contas ele mostra ele usando o próprio editor que ele fez para editar um Hello World em C e compilar. E ele já falou que o próximo passo dele vai ser aprender Assembler. Imagino que o segundo vídeo do canal, quando aparecer, vai ser sobre isso. Eu achei sensacional isso. Me senti assim, vingado, sabe? Senti minha visão de mundo validada, sabe? Como os Mano Passa estão quietos ultimamente...
Nós só temos alguns comentários na parte 1 do episódio 176. Só o pessoal reclamando da qualidade do som, né? Tivemos problemas de som, né, nesse episódio. Episódio 176, nós começamos a falar de MSX ao redor do mundo. No site, basicamente eram comentários relacionados a alguns problemas que a gente teve com o áudio de alguns participantes. Pode ficar tranquilo, a gente vai chicotear ele direitinho por conta disso. Temos alguns comentários. Só no YouTube e só na parte 1. Sim, gente reclamando do problema que teve do áudio, estava difícil de escutar, mas eu queria ressaltar o Alexandre Lima falando, ficou ruim, mas tá bom. E aí a família Torres Garcês, o conteúdo como sempre é o melhor, muito bom, muito obrigado pela edição. Agradecemos o apoio mesmo quando não estamos nos nossos melhores momentos. O conteúdo é excelente, mas foi um sacrifício ouvir esse áudio do Janot Falkowski, ele é membro da comunidade MSX. E o Marcelo Campos também fala a questão do áudio, o problema que teve do áudio. E agradecer em tempo, valeu mesmo por esse pedaço bom da vida que é o Retrópolis, resultado do trabalho de vocês. Bem, eu como editor falar para vocês que realmente teve problemas, eu tentei fazer alguma coisa, melhorar o áudio lá, foi o que deu. Infelizmente, espero que a parte B já estava melhor, tanto que não tivemos reclamações. E no 177 partes A e B acho que tá tudo tranquilo, não tem um problema, mas perdoa nossa filha, desculpa a nossa falha, tá? Mas eu espero que vocês tenham curtido o episódio. Esse foi um episódio daqueles que eu guardo com carinho, porque foi assim, episódio que descobriu um monte de coisa. A gente falou sobre várias coisas que eu não imaginava. Eu como usuário de MSX, a abrangência do padrão. Assim, foi muito bom. E esse episódio também foi importante porque esse episódio foi gravado antes e foi editado para garantir que no mês de julho eu pudesse fazer o que eu fiz, o que foi assunto do episódio 178 que vocês ouvirão e da live que teve há algumas semanas. Mas o Cintia fala já não é nós. No qual já podemos entrar, né? Vamos falar um pouquinho da Retro Rio, né? Sim, né? Por poucos dias a gente não pôde falar na Retro Rio do Repórter Retro passado, apesar de ela já ter acontecido. E Ricardo, você pode dar um resumo aí? Olha, foi um evento bacana, foi a primeira vez que a gente realizou a Retro Rio na nave do conhecimento, no Gente Dentro. Mais uma vez, nosso muito obrigado a toda a equipe, pela diretora Chavelli, que sempre nos recebe com nos abre as portas, nos recebe com muito carinho, muito obrigado. A gente está unificando os eventos na nave, que nem boxeador quando unifica os cinturões, né? Que quando ganha duas lutas de duas ligas diferentes, a gente fez isso, a gente está unificando os eventos. A gente teve um probleminha, a questão da hora da saída lá, porque a gente acabou fechando um pouco em cima da hora lá, um pouco passado lá, o pessoal do apoio ficou lá um pouco preocupado com isso, mas a gente já está desenvolvendo a técnica, a gente consegue fechar e desmontar o evento todo rapidamente. Mas foi um evento bem legal, a gente teve acho que 17 expositores, tivemos uma variedade bem grande de equipamentos. Sim. Uma galera grande, com bastante equipamento diferente que tivemos. Eu levei aquele computador que o Bafa tem aquele desejo não contido. X80? O ZX80. O próprio Bafa teve lá, levou também o equipamento dele. Tem sido uma dificuldade ele aparecer nos eventos, mas ele conseguiu estar presente, foi muito bom. Teve mais MSX do que imaginava, porque algumas pessoas tinham planejado levar outros equipamentos e na última hora o equipamento deu pau, então vamos pro plano B, leva o MSX. Foi o caso do Tandemil, no caso do Manuel Neto, que não pôde levá-lo, porque deu problema. Aquela coisa, né? Sempre a gente testa, verifica tudo, mas na última hora problemas acontecem. Acho que eles sentem cheiro de evento. Eu vou dar xerique. Amiga, por exemplo, o Ricardo Vinícius falou pra mim, né? Ele falou, eu sou usuário de Amiga, mas eu tenho um monte de Amiga, mas nenhum funciona 100%. Ele acabou levando um Commodore 64. Eu falei, mas legal, mas eu falei, mas eu queria ver um Amiga aqui, né? Teve um Amiga no evento, era pra ter tido 3, foi o do Rafael, era pra ter tido ainda um Amiga 1000 e um outro que eu não me lembro qual agora, que eu ia levar, acho que era um 1200, mas houveram problemas que acabaram não acontecendo lá. Uma boa variedade.
né? De um PC, reto PC também a presença sempre da Melanie, da Mesop Games com os videogames, e do Rodrigo Albuquerque com o Saturno. Cantinha dos concertos funcionando a toda. Funcionando a toda. Então a galera da SEGA, pra quem não sabe, a Melanie também é conhecida como senhorita Dreamcast, como ela própria gosta de dizer, Dreamcast é a chancelidade da casa. Ceguista em geral e Dreamcastista em particular. Como a gente tá falando de dois ceguistas aí, eu começo falando dos meus micros, que um dos micros meus também que eu levei foi da SEGA também, que foi meu recém-adquirido, obrigado Juan, SC3000. Servimos bem para servir sempre. SC3000, uma máquina que eu já teve aqui em casa de passou um tempinho antes de se mudar definitivamente. Teve um tempo aqui em casa como hóspede, o que me fez gostar muito da máquina. Agora ele é residente, né? Agora ele é residente oficial e acabei levando uma raridade que chega até a ser sacanagem, mas hoje em dia é uma raridade. 2 controles do Master System funcionando, aqueles quadrados. Hoje em dia tá raro um controle daquele funcional. João, se eu te contar que Master System tá raro, você não vai acreditar. Principalmente o primeiro modelo. Obviamente não estamos falando desses atuais que você ainda acha para vender nas casas Bahia da Vida, né? Pelo menos achava uns 5 anos atrás, né? Exato. Não. Aí o que acontece? O SC3000 foi uma das minhas vedetes, a outra foi o Commodore 128, estreando a Kung Fury nele. Ops. Como é que é o nome? É Kung Fury mesmo? Não, Kung Fu. Kung Flash, eu lembro, né? Kung Fu Flash. Kung Fu Flash. Kung Fury é aquele filme zoeira que tá no YouTube. Isso, eu insisto em confundir o nome das coisas. Eu comprei uma Kung Fu Flash que fui usar ela 2 anos depois. Eu levei MSX, eu levei o MSX Book. Eu ia levar um só, né? Mas o MSX Book tem a vantagem de ser pequenininho e já ter a tela embutida, né? Então fica mais fácil carregá-lo. Eu levei ele e levei o Toshiba FSTM1, que eu chamo o Toshibinha branquinho, que todo mundo jura que eu falo que ele é o FSA1 branco, né? Tem um bom tempo que eu não ia levar ele a evento, né? E é uma máquina eu tenho um carinho por ele, assim, feito na Itália, por mais que tenha indo parar na Rua do Corno, né? Então, é uma máquina legal, assim, e levei o One Chip Book pela praticidade também, né? Eu já estava com a tela embutida, não precisava levar 2 monitores. E teve mais máquina presente, a gente teve bastante. Eu levei para reparo o Atari 65XE, mas sim. Acabou aparecendo lá rapidamente. Inclusive foi legado, jogaram até alguns jogos dele. O problema dele é como é que é? O problema dele é meio grave, mas com um sintoma simples. Que o segundo controle não vai nem pra cima nem pra baixo. E o problema não é do controle, óbvio. O controle é o controlador lá da. E descobrimos que é o controlador. É chip proprietário, né? Vou ter que fazer uma compra internacional depois de anos. Ainda bem que é só um chipzinho. Ainda bem que dá pra achar, né? Ainda bem que dá pra achar. Coisa de Atari e Commodore, geralmente tem toneladas lá fora. Ainda bem, né? Ainda bem que consegue. As coisas japonesas eu já tava chorando. Você tem mais trabalho. E a próxima coisa que temos para falar é algo que para nós ainda vai acontecer, mas que para vocês já aconteceu, que é a nossa live do episódio 178, mas que em forma de episódio ainda vai acontecer daqui a alguns dias. Sim. Né? Eu vou falar, vocês vão ouvir depois isso no episódio, terão ouvido, a gente ainda não gravou, né? Mas para lembrar, para fazer, né? A correria que foi no caso que eu fiz para editar o episódio 176, 177, tudo que a gente foi preparação, foi porque em julho, entre os dias 20 de julho e dia 5 de agosto, eu, Ricardo, estava realizando o que eu posso dizer um sonho de infância,
e realizei um sonho e viajei ao Japão. E vocês ouviram lá na live coisas que eu contando, principalmente a parte de caçada retro. Eu fui atrás de coisas, fui procurar, fiz uma longa pesquisa assim. O roteiro para essa viagem eu levei 5 meses escrevendo, preparando, pesquisando e olhando e anotando e onde ir. E eu fui em tudo que é buraco que eu ia, cidade, se eu podia, eu ia catar alguma coisa, eu ia procurar uma loja de usados, ia procurar para ver se eu achava alguma coisa. E quando o João falou agora do Master System, foi porque todos os lugares que eu fui, eu só vi em uma loja, eu vi o Master System. E ele estava exposto na vitrine e não estava vendo. Eu acho que o lugar do mundo onde o Master System fez mais sucesso foi no Brasil, mais até que no Japão. Ah, com certeza. Sega no Japão é coisa rara de achar, em termos de videogame. O que eu achava muito era Nintendo, assim, Famicom e Super Famicom. Você cuspia pro lado, levantava uma pedra, ou você encontrava uma loja de conveniência, ou você encontrava uma máquina de venda automática, ou você encontrava um cartucho de Famicom, um de Super Famicom. Era o que você encontrava se levantando uma pedra. Sacudiu uma árvore e caia cartucho. Sony, PlayStation 2 pra frente, e mesmo PlayStation 2 não muita coisa, mas principalmente Play 3 pra frente. Nintendo em geral bastante coisa, mas não muita de videogame dos portáteis. E Sega eu tive dificuldade de encontrar. Tipo, mesmo Mega Drive eu achei cartucho de Mega, mas não achei muitos. Encontrei alguma coisa de Saturno e Dreamcast, para tristeza da Melanie, eu só encontrei em 2 lojas que eu encontrei conteúdo de Dreamcast. Aliás, uma delas, a Melanie queria que eu trouxesse um jogo para ela, só que eu fiquei com medo. Quando eu vou lá e calculo o valor do jogo, era R$1.400, eu falei assim, não, peraí, tem uma coisa errada, eu tenho que confirmar isso com ela. Só que quando eu olhei o relógio, eram 3 da manhã no Brasil. Não minto, eram 2 da manhã. Eu falei, não vou ligar para ela essa hora pelo WhatsApp para confirmar, não vai rolar. Mas foi assim, uma loja eu achei. Mas passando para os micros, e rapidamente vocês vão ver isso melhor na live, assim, eu tive algumas gratas surpresas de encontrar material disponível relacionado a micro. Não foi tanto assim quanto alguns acham. Uma pessoa virou para mim e falou assim, meu sonho é ir pro Japão e voltar com a mala cheia de coisa de MSX. Eu falei, isso então não é sonho, é delírio, você não vai encontrar. Dependendo do que for, você vai encontrar um preço alto, mas eu consegui achar alguma coisa, um material de alguma coisa com um preço muito bom, e você vai encontrar em cidades não turísticas. Em particular, eu fui em uma loja que eu descobri, depois de pesquisa, de uma das redes de lojas de usado no Japão. Sabe o que a gente tem no Brasil de feirinha, do botar a lona no chão? Lá no Japão eu só sei de um mercado de pulgas, que eu não fomos, que não deu tempo. Porque eles têm tantas redes de lojas de usados que isso aí não tem sentido. Eu descobri uma loja, uma rede, e descobri onde é que era a sede, a cidade que era a sede dela. Eu descobri que a cidade fica a 1 hora de Tóquio. Então, quando a gente voltou de Osaka para Tóquio, eu paramos naquela cidade. Obviamente, eu com a desculpa para minha esposa, não, aqui tem um castelo, tem as ruínas de um castelo, aqui teve do Shogun, né? Conversa fiada. Tem um mirante, mas não vai dar pra gente ir no mirante porque tá com nevoeiro muito forte no mirante para ver o Monte Fuji, não vai rolar. Eu queria ir na loja. E fui recompensado nessa loja. Inclusive, o material que vocês viram, de maior parte de foto, principalmente de vídeo, que eu exibi na live, foi dessa loja na cidade de Shizuoka, que essa loja inclusive foi inaugurada em abril desse ano, abril de 2026, e aí eu consegui achar. Inclusive, João, você vai ficar muito empolgado vendo lá, porque eu achei muita coisa de X68000, PC88, PC98, muito jogo, muito software lá, e micro também, tá, para vender. Claro que uns lá que você precisava levar 2 malas para poder caber, né, grandes para um trambolho. O grande problema desses micros é que eles são grandes. Eu me surpreendi com o preço do FM7. O FM7 que estava lá, eu fiquei surpreso com o preço. Não lembro o preço de cabeça, mas era muito alto. Fiquei muito surpreendido. E lá tinha algumas coisas até preço bom. Em termos de MSX, preço bom. Tinha cartucho, um preço muito bom. Eu comprei algumas coisas. Eu voltei, eu não trouxe micro, mas eu voltei com 10 cartuchos. Tem cartucho que não vai ficar,
porque eu comprei, tipo, a versão completa na caixa, eu vou vender o Luzi. Tem outros que eu comprei porque eu não tinha anotação, uma lista dos cartuchos que eu tinha, então eu comprei 2 na dúvida assim, porra, um deles pelo menos eu sei que eu tenho, qual deles eu não sei, então eu vou levar os 2, o que eu tiver fica, se não tiver fica o outro, e o que tiver sobrando duplicado eu vendo, entendeu? Mas assim, deu pra achar algumas coisas assim, mas também tem que sair do óbvio. Tem que sair do óbvio e buscar em lugares. Então eu fui em loja em Hiroshima, fui em loja em Nagoya, fui loja em Shizuoka, fui algumas lojas em Tóquio, Osaka, sendo que Kyoto eu não fui. Kyoto não deu tempo, Nara também nem pensar. Mas essas lojas, por exemplo, principalmente Tóquio, o famoso bairro de Akihabara, tem que partir para o Akihabara profundo. Tem que se enfiar no Akihabara profundo, porque as lojas óbvias, se você encontrar, vai encontrar um preço alto, entendeu? Mas isso vocês vão ver melhor lá na live, tá? Incluindo com vídeo. Talvez no futuro esses vídeos fotos vão acabar aparecendo no nosso Instagram, mas a ideia é prestigiar quem participou da live, quem assistiu a live e interagiu. Então vai ter a oportunidade de ver os vídeos, vamos passar dos vídeos, vamos ter visto as fotos, tudo. A gente vai estar comentando o que a gente viu, vamos estar vendo, pausando, mostrando lá. Tá? Mas eu posso dizer para vocês que, olha, valeu muito a pena, não só por conta das caçadas, mas também por conta de tudo, da viagem, tudo. E eu gostaria de dizer que se eu tiver a oportunidade eu vou voltar. Eu quero ir pelo menos mais uma vez ao Japão. Aí vale a pena. A coisa rendeu tanto que eu já tenho gente perturbando, falando assim, por que você não pega o teu roteiro de viagem, escreve, transforma isso num livro e publica o PDF à venda baratinho no Hotmart da vida? Tem pessoas que me falaram disso. Eu tô pensando seriamente em fazer isso mesmo, mas quem viver verá. Quando estiver pronto vocês vão saber, eu vou divulgar isso no Retrópolis. E com isso podemos fechar, né? Podemos fechar. Fechamos. Gente, então a gente se vê agora no 178, onde vocês estarão ouvindo essas histórias e muito mais em detalhes, tá? Então daqui a uma semana ou 2 a gente está aí de volta. Fui! Valeu, pessoal, pela audiência e estaremos no próximo programa aqui com certeza. Até a próxima, tchau! Então tá, gente. Até a próxima. Na próxima eu participo mais. Gente, obrigado mais uma vez por nos ouvirem e aquele abraço. Fui! Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail toda sexta as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio. Thank you.